Olá, eu sou Jennifer de Santana e esse canal fala sobre vida e cura à luz da Bíblia. Esse vídeo é um vídeo informativo. Uma das maiores perguntas que eu ouço é: Jenny, eu tenho suspeita ou eu tenho certeza que um familiar, um amigo, já não tem mais desejo de viver. Como que eu posso ajudar essa pessoa? E eu começo deixando bem claro aqui: eu não sou uma profissional da saúde nessa área. Eu nem sou uma profissional da saúde. Minha profissão é outra. Então, isso daqui não é um conteúdo médico, mas como eu trato sobre isso, eu falo sobre isso, eu tenho histórico disso na família, eu tenho livros sobre o tema, eu tenho pesquisas, eu vejo os informativos dos boletins de saúde e tudo que eu tirei aqui eu aprendi com fontes oficiais, tudo bem? Mas eu não sou uma profissional da área, eu não trago esse conteúdo como um conteúdo médico, e sim conteúdo informativo. Dito isso, a primeira coisa que você tem que fazer quando sabe que uma pessoa não tem mais interesse na vida é literalmente procurar ajuda médica. E eu falo como pregadora, infelizmente ainda existem pessoas que desconhecem a Bíblia e afirmam que cristão, crente evangélico, gospel, não pode frequentar psicólogos. Eu não vou arrumar briga nesse vídeo, mas eu arrumo briga pessoalmente. Se isso acontece com você e você precisa da ajuda da tia, pode me procurar na outra rede, me manda uma mensagem que eu vou tentar conversar com essa pessoa. Se não funcionar, eu converso com ela como advogada e a gente resolve o problema, tá? Primeiro ponto, não tá isso na Bíblia. Não inventa a Bíblia. Pelo menos fala que é uma coisa da tua cabeça, porque da Bíblia não é. Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto, mas eu tenho resistência. Eu cresci numa igreja que falava que realmente não pode e eu sinto que eu estou fazendo uma coisa errada. Então eu vou te convencer de uma forma bem prática. Vamos lá. Uma pessoa chega até você e ela fala: olha, eu acho que tentaram me assaltar e eu tô com muita dor no peito. Aí você olha o peito dela e tem uma faca cravada no peito dela. O que você vai fazer? Você vai orar até cicatrizar? Ou você vai levá-la para um hospital? Muito dramático, né? Vamos fazer então uma outra coisa. Chega alguém perto de você e fala: olha, eu tô com uma dor no meu peito, eu tô com aquela dor que eu não consigo apontar onde que é, eu tô com meu braço formigando e dormente, eu tô começando a sentir falta de ar e um cansaço muito forte. O que você vai fazer? Você vai orar ou você vai levá-la para o hospital? Uma pessoa chega para você e fala: eu não tenho mais vontade de viver. Lógico que você vai orar. Você tem que orar por todas as pessoas em todos os momentos, quando elas estão bem e quando elas não estão bem. Só que ela precisa de ajuda médica. Então leva ela para um profissional. E principalmente, muitas pessoas precisam tomar remédios, porque existe depressão fisiológica. Da mesma forma que uma pessoa com diabetes não consegue quebrar o açúcar dentro do organismo, tem algumas pessoas que param de produzir as enzimas do prazer. E por isso não tem o que você faça que vai devolver para ela a alegria. Ela precisa tomar medicamentos orientados por um profissional na quantidade recomendada para que ela consiga passar por este período. Tudo bem? Voltar à normalidade com o tempo. Aí ela precisa não só do medicamento, mas ela precisa do tempo. Em alguns casos mais sérios, ela precisa refazer caminho, sinapse cerebral, para conseguir voltar a sentir essa sensação de alegria, de satisfação. Então, o primeiro ponto, procure ajuda médica. Que você não pode fazer. E não faz perto de mim, não, porque eu tenho uma dificuldade incrível de fingir as coisas. Eu sou uma pessoa extremamente transparente, eu tenho vontade de bater na pessoa quando ela faz esse tipo de questionamento. Uma pessoa chega para você e ela abre o coração, ela fala que ela está desesperada, ela não deseja mais viver. Não fale para ela: nossa, mas você tem um namorado, uma namorada, um esposo, filhas, um pai, uma mãe tão amorosos, por que você não fica feliz com isso? Não, você tem um emprego tão bom, você é uma pessoa tão inteligente, você tem uma faculdade tão boa, por que você não fica feliz? E de novo, eu vou trazer isso de uma forma muito prática. É a mesma coisa que você virar para um asmático e falar: nossa, existe tanto ar no universo, por que você não respira? Ou você vira para uma pessoa que ela tem um problema no coração e fala: nossa, mas você tem tanto sangue no seu corpo, por que você não bombeia ele? Gente, é absurdo desse jeito.
Não existe nenhuma pessoa que está com depressão profunda, com tristeza profunda, com bipolaridade profunda, perdeu o desejo e a esperança na vida, que ela não quer viver. Muito pelo contrário, ela deseja desesperadamente viver, só que ela não consegue. Então, se você não sabe o que falar, escuta. Não fala nada, não tenta. É a melhor coisa que você faz. Segundo ponto, entenda que quando... Terceiro. Terceiro ponto, entenda que quando você quer ajudar essa pessoa, você tem que ajudar essa pessoa no limite da pessoa, não no seu limite. Como que é isso? Tem algumas pessoas, fica perto dela, não desaparece, não deixa ela muito tempo sozinho, isso piora. Mas às vezes você vai ficar perto dessa pessoa assistindo um filme, comendo uma pipoca. E às vezes você vai ficar perto dessa pessoa levando ela para respirar ar, para ir num parque, para ir no cinema, para fazer alguma coisa de forma externa. Só que quem vai decidir o momento de ficar mais tranquila, de ficar mais reclusa, e o momento de ver pessoas, estar com pessoas, é a pessoa, não é você. De novo, eu vou trazer um caso prático. A internet existe diversas situações, diversas imagens de pessoas que tiraram foto num lugar belíssimo, curtindo com a família, e no outro dia ela já consumiu o desejo dela de não viver mais. Por quê? Porque nós temos que tomar muito cuidado com a esperança que nós damos a essa pessoa. Muitas vezes você fala, vamos fazer a viagem dos seus sonhos, porque aí você vai voltar à alegria na vida. Só que quando ela faz aquilo que ela tanto queria e ela continua insatisfeita, ela continua infeliz, ela perde completamente a esperança e ela tem coragem de fazer aquilo que nós não queremos. Então não force a pessoa. Se a pessoa ela quer ficar tranquila num canto, deixa ela tranquila num canto. Não prometa para ela amanhã vai ser um dia melhor. Prometa para ela, olha, eu tô aqui com você agora, amanhã eu também quero estar contigo, sobreviva mais um dia, fica comigo mais um dia. E lógico, procurando ajuda médica, porque só falar não vai resolver o problema dela. Quarto ponto, agradeça a Deus a pessoa que tentou e não conseguiu. Não trate isso como um desejo de chamar atenção. E tome cuidado com duas coisas. Estudos, estatísticas, o estudo médico prova que as mulheres têm uma tendência maior à tentativa. Então, principalmente se for mulher, não fale para ela se conseguiu chamar atenção. Não use essa frase. Não brigue com ela pelo que ela fez. Agradeça porque ela não conseguiu fazer. Porque os homens, eles são muito mais corajosos. Biologicamente mais corajosos. Então, por mais que seja assim, é uma situação que aquele homem, ele é muito dependente, ele não consegue fazer nada sozinho, mas isso ele consegue fazer. Então, não trate a tentativa como algo que eu vou desprezar essa pessoa, eu vou tirar completamente a atenção do que ela fez, eu vou ignorar totalmente a pessoa porque esse é o tratamento certo, esse é o tratamento errado. Essa pessoa, ela tá precisando entender que se ela não consegue viver por ela, ela precisa pelo menos viver um período por outra pessoa, ter forças em outra pessoa para permanecer viva. Então não despreze a tentativa, agradeça a Deus. Uma pessoa que ela tentou e não conseguiu, ela teve uma nova oportunidade. Poderia ser pior, ela poderia ter tentado e poderia ter conseguido. Não ser a tentativa, consumir o ato. E isso não tem volta, gente, é simplesmente isso. Então a pessoa tentou, se você não pode ajudar, pede para outra pessoa ajudar. Leva ela para outra pessoa ajudar. Mas não fale absurdos como, conseguiu chamar atenção? Não, graças a Deus ela não conseguiu chamar atenção. Ela teria chamado atenção de verdade se ela tivesse conseguido consumir o ato, certo? A última coisa que eu falo para vocês. Não existe pessoa sem potencial para isso. Não importa a cor, não importa a classe social, não importa sexo, não importa a opção sexual, não importa se os pais são separados ou se ela viveu com os pais, não importa se ela foi abandonada quando criança ou se ela sempre teve amor e carinho. Isso não interfere em absolutamente nada. Todo ser humano tem potencial para desistir da vida. Coloque isso na tua cabeça. Então não pense, eu vi que fulano de tal estava triste durante muito tempo, eu vi que ele começou a se desviar das pessoas, a se afastar das pessoas, mas eu nunca imaginei que ele tivesse capacidade de fazer isso. Imagine, todo ser humano tem capacidade de fazer isso, certo? E aí nós já vamos para outro ponto, as pessoas elas costumam sim dar sinais. O sinal que eu mais uso, não pergunta para a pessoa. Gente, a mentira mais dita no mundo, e eu arriscaria dizer no universo, é eu estou bem.
E eu, durante muito tempo, falei para as pessoas que eu estava bem, porque é muito mais fácil você falar eu estou bem do que você falar eu estou mal. Porque aí vem resposta que você não quer escutar. Tem pessoas sem noção que falam besteira e você já está sem paciência para isso. As pessoas mentem. Se você perguntar para a pessoa, você está bem? Ela possivelmente vai falar, sim, eu estou bem. A maioria das vezes ela vai falar, sim, eu estou bem. Se você perguntar para a pessoa, você está com vontade de desistir da vida? Mais de 70% vai mentir. Mais de 70% vai mentir. As perguntas corretas para você fazer, para ter ali uma certeza se essa pessoa precisa desesperadamente de uma ajuda médica, ou se não, se ela simplesmente é uma pessoa mais tímida, mais reclusa. Primeiro ponto, pergunta para ela os planos dela. O que você vai fazer daqui a 1 ano? O que você vai fazer daqui a 2 anos, 5 anos? O que você vai fazer semana que vem? O que você vai fazer o mês que vem? Uma pessoa que ela perdeu completamente a esperança, ela não tem plano nenhum, ela não planeja absolutamente nada. Ela não tem vontade de fazer absolutamente nada. E isso é um sinal de alerta, tudo bem? O segundo ponto é quando essa pessoa ela tá numa conversa, ela tem picos de sentimentos. Ela tá numa conversa que ela tá alegre, que ela tá brincando, que ela tá fazendo isso, aquilo, outro, depois dá 5 minutos nela e ela parece que começou a se despedir das pessoas. Então isso é um outro ponto, isso também é um sinal de alerta. Uma outra característica que pode levar você descobrir que a pessoa está com o interesse de não viver mais é quando ela muda drasticamente, principalmente sem motivo algum. A pessoa, quando termina um relacionamento, costuma se afastar, ela tem os 2 picos, né? Existem pessoas que aí quer sair pra balada, quer ficar com todo mundo, existem pessoas que quer ficar mais reclusa. Mas principalmente pessoas casadas, pessoas que têm uma constância. Se de repente ela muda muito, o comportamento dela também é um sinal de alerta. Você tem um adolescente que gosta de jogar videogame, de repente ele parou de jogar videogame. E assim, joga videogame de uma forma absurda e depois ele parece que tem nojo daquilo, não quer de forma alguma. Quando tem essas mudanças muito drásticas de comportamento, também é um sinal de alerta. E não esqueça que existem 2 tipos de pessoas. Existe o tipo de pessoa que sofre um trauma muito grande e não fala. Existem as pessoas que sofrem um trauma muito grande e falam. Os 2 tipos de pessoas são perigosas. Porque nos 2 tipos de pessoas você pode ter a bipolaridade. E a bipolaridade não é só mudança de humor. A bipolaridade é quando você tem um comportamento constante. Por quê? Porque ela está com uma tristeza muito profunda durante muito tempo. Só que no final de semana ela sai, ela passeia, ela vai no parque, ela se relaciona com os amigos, então você não percebe. E o problema é quando ela está nessa tristeza profunda. Porque quando ela está nesse período de tristeza profunda, que pode ter ali a força, a coragem que ela precisa para acabar com tudo. E isso é o que nós não queremos. Então comece a prestar atenção nesses sinais. Quando você perceber isso, a primeira coisa, passe mais tempo com essa pessoa. Converse mais com essa pessoa. Ligue para ela, manda mensagem de áudio. Faça com que ela te responda. Não faça aquelas perguntas de você tá bem, sim ou não. Não, faça a pergunta, você quer fazer tal coisa nesse final de semana? Ah, não quer, por quê? E desenvolva um diálogo com ela, tenta conversar e tenta ganhar uma confiança diferenciada nela. Não é porque ela é sua melhor amiga, porque é sua namorada, seu namorado ou seu familiar, que ela confia plenamente em ti para falar isso. E principalmente, gente, pelo amor de Deus, isso é irritante. Não começa a passar documentários sobre o assunto para ela. Ela não quer ter conhecimento sobre o assunto, ela não quer ter ideia, ela não quer descobrir quais são as melhores formas para consumir aquilo que nós não queremos que ela faça. Não é esse o objetivo. Então não tenta informar ela, não tenta passar para ela um boletim informativo de prevenção. Não faz esse tipo de coisa, ela está precisando de outra coisa, está precisando de amor, está precisando de carinho, está precisando ter confiança para abrir a alma dela e confessar aquilo que ela está pensando, tudo bem? Só que tudo isso precisa ter um acompanhamento de um profissional. Eu vou insistir e bater demais nessa tecla. Porque se a pessoa tiver uma depressão que precisa da química, que está alterando a química corporal dela, não existe o que você possa fazer sem ser o tratamento médico. Precisa do tratamento médico. Então, já ficou um vídeo muito longo, eu vou encerrar por aqui, falando somente esses pontos, mas o ponto principal, fique com ela, ofereça ajuda, respeitando o tempo dela e a vontade dela, e primeiramente e continuamente que tenha um acompanhamento médico.
Você pode buscar ali as opções pagas, né, que são a primeira. Você pode também recorrer ao convênio médico, pelo menos as 10 primeiras consultas, e aí depois você pode entrar com ação judicial, pode ver outras formas de fazer isso. E você também pode buscar o auxílio público. Embora o auxílio público ele seja ainda muito demorado, ainda muito escasso, ainda muito difícil, se não tiver como cumprir as duas outras opções, busque o auxílio público que seja, mas busque algum tipo de ajuda. E evite ao máximo deixar essa pessoa muito tempo sozinha. Que ela fique ali inserida, é lógico, respeitando o tempo e as vontades dela, mas que ela fique mais próxima de outras pessoas, porque ficar sozinho também é uma coisa muito ruim. Tudo bem? Então fica com essas dicas. Eu respondo muito melhor pelo Instagram. Eu peço principalmente nos comentários, se for uma coisa muito pessoal, não converse por esse canal. Me busque na rede vizinha, que é mais fácil, pelo menos dá para ter uma conversa privada. Não sou médica, mas eu posso pelo menos te aconselhar o caminho que você deve seguir, a ajuda que você pode buscar. Não fique sozinho, busque ajuda e se você pode ajudar alguém, também faça com um bom coração. Um abraço a todos vocês.